Diretamente dos estúdios da Rock 7 aqui em Itajaí, está começando o Colecionando Corridas, o podcast que tem um pouco de tudo com um pouco da corrida. Hoje vai ter um pouco de tudo, né? Porque eu estou trazendo um cara aqui que ele é referência esportiva aqui na região, que é o meu querido amigo, ex-colega de trabalho, o repórter esportivo Marcelo Nunes. Marcelo, seja bem-vindo, amigo. Tudo bem, Said? Tudo bem. Um prazer estar aqui contigo, né? Pra gente aumentar essa nossa coleção, digamos assim. Opa, É que seja de conversa. Ó. Que seja de conversa. Até então a gente falou muito de corrida aqui no podcast, né? Mas eu quero trazer outros esportes também para agregar, que a gente é bacana essa troca, né? O que você pensa também sobre o nosso esporte. A gente vai falar muito sobre futebol, que é a especialidade do Marcelo. Marcelo, você está com quantos anos hoje? 32 anos. É um garoto. O tempo passa rápido, né? Mas ainda dá para considerar como novo ainda. Mas perante os jornalistas que a gente tem aqui no Sim. estado, você acho que é o mais jovem. Da turma mais jovem. Isso aí. E você começou com quantos anos aqui? Olha, foi na casa dos 20 por aí. 20. Não sei. Primeira oportunidade foi aos 20. 20 anos, né? Mas você não começou no estúdio? Não, comecei fazendo externa, né? Primeira oportunidade fazendo, primeiro na rádio, né? Fazendo o tal do plantão esportivo na rádio. Ah, você veio da rádio? Vim da rádio. A Rádio Conceição aqui em Itajaí, a rádio da Igreja Católica, que abriu uma primeira oportunidade, né? E depois que faltou um dia o repórter de campo no estádio Doutor Ercílio Luz, chama o cara do plantão. E aí eu fui e não saí mais. A brincadeira ficou séria, digamos assim, e tá indo até hoje, né? Engraçado que quando a gente conhece alguém que é referência, assim, sempre tem uma história de oportunidade por trás, né? Sempre assim, tem que estar preparado. É aquela coisa da hora certa, né, do lugar certo, né? E também de tu não ter medo, né? Às vezes até o cara se sente com medo, talvez não tão preparado para aquele momento, mas como você sabe que é aquilo que tu quer para tua vida, tem que encarar, né? Não tem como, né? Às vezes a chance não passa de novo, né? E eu acho que não só na minha profissão, mas em todas as áreas tem isso, né? Muito de ter oportunidade e aproveitar, saber aproveitar. E abraçar. Mas você já começou no esporte ou você começou no jornalismo em outra área? Não, comecei no esporte, né? Já direto no esporte, cobrindo futebol, cobrindo o Marcílio Dias aqui em Itajaí e depois os outros clubes, claro, do estado. E claro, depois também com o passar do tempo, até pelas necessidades do mercado, digamos assim, da própria TV, eu fui alterando diárias também, trocando diárias, né? Fazendo matérias gerais de outras editorias, mas sempre com foco principal no esporte, né? Mais especificamente no futebol? Sim, ou sim. Eu não tinha esse desejo de partir pro futebol? Não, eu sempre fui o futebol, o carro-chefe, digamos assim, até porque lá atrás eu não tinha interesse de me tornar jornalista e não pensava no esporte, pensava no jornalismo. Gostava de esporte, gostava de futebol, mas não era focado nisso. Vou cobrir política, cobrir polícia, cobrir o dia a dia da cidade. Na verdade, então a sua paixão ela começou pelo jornalismo, não pelo... Exatamente, uma coisa foi esporte. ligando a outra, né? Eu sempre gostei de acompanhar futebol, a Fórmula 1 também, isso desde criança, né? Então meio que casou uma coisa com a outra e tá aí. E que momento surgiu a NDTV, que é a afiliada da Record aqui na região? Você começou na rádio e dali você já pulou para a NDTV? Não, eu comecei na Rádio Conceição, tinha uma passagem rápida lá e pintou oportunidade na TV Brasil Esperança, na TVB. Ah, TVB. Na TVB aqui fica no Ecordê? Não, no bairro São Vicente. São Vicente, No meu tempo era TV Brasil Esperança ainda, né? Depois eles resumiram o nome para TVB, que é o que está aí até hoje. E pintou oportunidade ali, né? Fazendo matérias de rua, com comunidade, de projetos esportivos em bairros, em escolinhas, de várias modalidades, junto com o Wilson Lima, que na época era o apresentador lá. Lembro. E depois de um tempo, de 4 anos mais ou menos, pintou oportunidade então na RIC TV Record, né? Em 2011, já vai em 2011. Mas você foi atrás dessa oportunidade ou alguém chegou assim e viu, esse cara é bom? Foi uma conversa com o diretor, naquele momento, que o Wilson fez a chamada frente, né? Para que a gente trocasse de casa. Então, quando foi o pacote. Foram os dois, subiram o morro, como a gente disse. Porque aqui de Itajaí a TV fica no Morro da Cruz. Então, a gente deixou o São Vicente e subiu o morro naquela oportunidade, né? Claro, agradecer desde sempre a Flávia Jordão, que era coordenadora na época de jornalismo, que deu Agora a gente vai vir aqui apresentadora hoje do Ver Mais, né? Isso, que deu essa primeira oportunidade, viu que a gente tinha potencial e depois o Wilson saiu, depois de 4, 5 anos e estou lá até hoje também na agora NDTV, né? E quando você saiu lá da TVB para ir para uma emissora aqui de âmbito estadual, né? Apesar de ser uma emissora regional, mas que ela tem a sua relevância muito grande, muito alcance a nível estadual. Você pensou assim, você teve algum tipo de frio na barriga?
não sei se vai dar certo, alguma coisa assim? A realidade é outra, né, Said? É um pulo, né? A primeira sensação que tu tem é aquela, pô, é outra vida isso aqui, né? E tu vê o equipamento diferente, a forma de trabalhar, até o próprio carro, que se a gente sai para fazer a reportagem, é um pulo, né? Eu imagino que se um dia eu tiver a oportunidade de saltar para uma emissora nacional, talvez, vai ser esse mesmo impacto, né? Aquele primeiro impacto que tu tem, puxa, agora a coisa é para valer mesmo. Agora eu tô grande. Agora eu fiquei sério, agora a coisa ficou séria. Então, não, num momento ou no outro teve assim será que eu vou dar conta disso aqui e tal? Mas foram alguns pensamentos assim, depois com o passar do tempo, criando entrosamento com a equipe, a gente vê que isso aí se tira de letra, né? A gente erra, aprende e vai levando, né? E quando você chegou na TV, você já chegou com o status de ser um talento? Ou não? Você chegou para ser só mais um? Não sei se é esse o termo, mas... Tinha pessoas que viam o meu potencial, mas naquele momento a gente entrava para ser aquele cara do banco de reservas, né? Para compor o grupo, digamos assim, né? Entrar nos 20 do segundo tempo e tal. Tanto que a gente tinha um programa no sábado à tarde, mais isolado da programação, né? Era algo mesmo que a gente, talvez, falando de mim, eu tinha que provar que fiz por merecer por estar ali. Né? Conquistar o meu espaço, conquistar o meu terreno. E isso foi surgindo com o tempo, né? E por ser um cara mais jovem, assim, você sofreu algum tipo de preconceito no início? Isso a gente percebe, né? As pessoas te olham, às vezes, um pouco... Pô, esse guri que tá fazendo aqui, tá me entrevistando e tal. Tu percebe, assim, né? A conquista da credibilidade vai também da experiência de vida, digamos, né? Da própria idade. Não tem como separar uma coisa da outra. Né? Mas você teve que lutar contra isso? Teve alguma situação que você, digamos, perdeu algum tipo de oportunidade ou se prejudicou por ter uma... Por ser mais jovem? Por ser mais jovem? Talvez algumas matérias nacionais, né? Sempre a hora de dividir a matéria, talvez a prioridade fosse para a pessoa mais velha, né? Para o repórter mais velho, com mais tempo de casa, com mais presença de vídeo, talvez, né? Então, talvez algumas situações assim, né? Mas sempre tinha um olharzinho um pouco desconfiado de alguns entrevistados, né? Era normal. E de alguns colegas, alguém, um ou outro na chefia, assim, que é normal também, a gente compreende, né? Que às vezes a pessoa mais jovem, aquela empolgação e tal, não passava aquela credibilidade toda que o jornalismo talvez exija. Eu acho que o jornalismo, né? Tem outras áreas também, mas especificamente o jornalismo, tem essa questão do você ser mais velho, você ter mais qualidade ou mais credibilidade. Eu tenho minha opinião, mas o que você pensa sobre isso? Você acha que a pessoa ela tem uma credibilidade a mais por ser mais velha ou também tem o velho que não presta, o novo que... Tu adquire a credibilidade com o tempo mais, né? Pelo aquilo que tu constrói. Agora o talento esse tu já vê na faculdade. No primeiro semestre já se vê quem vai ter talento para coisa. Não tem idade, né? Porque eu acredito que o jornalismo e a comunicação em geral, né? Isso vale para o cara que canta, para o cara que faz cinema, é um dom, né? Por mais que exista a teoria, exista o conteúdo, mas tem que vir dentro de ti aquilo, né? Tem que vir, porque é muito fácil talvez ter a teoria, mas a prática, parar em frente a uma câmera com iluminação, saber que tem milhões de pessoas, milhares de pessoas te vendo, e falar com naturalidade, tem que vir de ti, não adianta. Né? Claro, a técnica vai te aperfeiçoar, vai te deixar melhor, mas tem que ter o talento. Tem que ter o talento. Isso quando tu falou da questão da idade, a gente percebe, eu vejo que agora eu já posso me considerar até mais experiente, né? Com 10 anos de casa, mas a gente percebe às vezes quando entram alguns colegas novos na TV, novos de idade, e tu já, esse cara, essa menina tem futuro, dá pra ver já aqui. Porque tu já consegue te espelhar naquela pessoa, né? Ver como eu fui. Vivenciou aquelas situações. Então, isso. Já consegue perceber isso é legal também. E você tem muito contato com o pessoal mais velho? Tipo, os jornalistas mais famosos, Roberto Alves, tem Rui Guimarães, Miguel Livramento. Como é que é a tua relação com esses caras? É bom, é bacana. Tenho conhecimento com o Polidoro Júnior, de Floripa, o Mancha, o Marcelo Mancha, que é nosso colega de LD, né? O Mancha, finíssimo. O Fábio Machado. Podia trazer o Mancha aqui, um cara né? legal, bacana. O Mancha, pra quem não sabe, toca numa banda de heavy metal, né? Pesado, além de jornalista. Se alguém estiver escutando e conhece o Mancha, manda esse vídeo pra ele e fala assim, queremos tu aqui, Mancha. Não, ele com certeza, um cara bacana, bem pra cima também, e além do esporte é músico também, o cara é fera mesmo. O Polidoro também é um cara que tem uma bagagem. Uma enciclopédia, filho de um ex-prefeito da capital, daqui Polidoro, e tem todo o conhecimento do esporte, do futebol do estado, né? De Avaí, de Figueirense, principalmente, mas de todo o futebol aqui do estado.
Ô Marcelo, e você tem uma postura com tudo que tá acontecendo, tudo que aconteceu nos últimos anos aí em âmbito esportivo, e com certeza você deve ter uma opinião que às vezes não se reflete para frente das câmeras, né? Porque você é funcionário da NDTV. Claro. Você em algum momento quis ter mais liberdade do que você tem hoje para comentar certo assunto, para falar de certas pautas? Pouquíssimas situações, Said. Eu sou bem sincero em falar isso, tá? Não falo para garantir meu trabalho ou por puxar o saco, não. Eu sempre tive bastante liberdade na minha editoria. Sei que existem situações que, né, realmente a gente tem que vestir a jaqueta da empresa, a jaqueta corporativa, digamos assim, mas em linhas gerais eu sempre tive bastante liberdade, até porque eu gosto até nas próprias críticas que eu faço dentro do jornal, dentro do esporte, não fazer uma crítica carrancuda, pesada, sabe, que possa ofender alguém do outro lado. Eu sempre prefiro tratar na base da sutileza, na base da crítica construtiva, e isso também é bacana. A empresa me dá essa liberdade por isso, sabe? Você se dá bem com os clubes, né? Você é especialista, tem que falar de futebol. Você se dá bem com presidente de clube, com esses bastidores? Sim. Não, sempre tive uma relação muito boa. Eu já tive alguns enfrentamentos também. Isso que eu queria saber. E isso, a experiência me ajudou nisso. Porque tu não tem que ser amigo do presidente de time. Eu não tenho que ser amigo do presidente do Marcelo. Ou do presidente do Brusque. Me dou muito bem com eles. Sempre me dei. Mas a partir do momento em que eu achei que eu era amigo do presidente e vice-versa, quando eu precisei cobrar, quando eu precisei incentivar uma situação de cobrança por alguma atitude deles, aí, sentiu lá do outro lado. Não, mas peraí, tu não tá junto? Tu não é meu amigo? Tu tá falando mal de mim lá na TV? Eu sei porque eu conheci, na época que eu trabalhava de TV lá em Floripa, passaram alguns jornalistas esportivos e eu tinha muita amizade com o meu diretor e ele falava assim, fulano não dá pra trabalhar aqui porque fulano tá no final de semana fazendo churrasco com o presidente do clube. E aí chega aqui no jornal, não diz o que tem que ser dito. Tem que ser dito, porque vai defender um amigo, né? E eu tenho uma relação muito boa, tanto com o Marcílio quanto com o Brusque, né? Que são os dois clubes principais que eu cubro hoje aqui na região. Tenho uma relação muito boa. Ligo pro presidente, pro diretor, a hora que precisa, em torno de informação, mas não preciso ser amigo deles, né? Amigo de convidar para sair, para ir lá em casa, não dá. Acho que isso é algo que a gente tem que ter essa independência e eu prezo muito por isso. Porque quando a gente tem que elogiar, o público sabe identificar. Quando tu tá elogiando, vai te identificar com aquilo. Mas o público também te exige que tu cobre, né? Uma situação. O Marcílio, bateu na trave esse ano de novo, né? Na semifinal, teve uma boa oportunidade do Catarinense, ok. Mas vamos ver o outro lado, né? Até quando vai ficar nessa? Né? Então tu tem que saber fazer a crítica ponderada. Porque às vezes o torcedor, ele perde a paciência. Ele precisa ter o seu representante, o seu espelho em frente à mídia. Sim. Aí, se o Marcelo não cobra, o Marcelo é chapa branca. E aí é quando eu digo da cobrança, não é aquele jeito de fazer a cobrança chato, sabe? Porque a pessoa liga a TV em casa meio-dia, a hora do esporte, eu sei de conversar com muitos telespectadores aí na rua, que é hora de dar uma aliviada, né? Às vezes o jornal tá pesado, notícia ruim, a gente tá com essa pandemia, com um monte de notícia ruim, pesado. Chega a hora do esporte, era de dar uma aliviada. Aí vou eu lá gritar, falar mal, não é assim. Né? Então tu faz uma crítica com sutileza, dá aquele tapinha de luva, quando tem necessidade, mas peraí, perdeu, mas no próximo vai ganhar. Acho que Maravilha. É nessa linha. A gente vai voltar a falar de futebol, quero saber de ti em relação aos clubes catarinenses, o Marcílio, o Brusque, aqui na nossa região, mas eu quero saber como é que é a sua relação com os outros esportes. Você tem uma proximidade com os esportes, principalmente aqui em âmbito municipal, Itajaí? Sim, a gente sempre teve e essa linha de trabalho e nessa parceria lá no começo que eu tinha com o Wilson Lima, que foi o cara que me colocou, me deu essa primeira chance, o Wilson sempre falava, vamos valorizar o pessoal que é das outras modalidades, né? O pessoal do atletismo, do judô, do karatê, do boxe, do MMA. Claro que com essa pandemia, quem assiste o Balanço Geral todo dia, percebe que a gente mudou um pouco o formato durante esse período, até porque tem questão de deslocamento para gravar matéria, cancelamento de pautas, né? Então deu uma segurada, a gente está mais no factual, no dia a dia, nas rodadas e tal. Mas é algo que tem que ter essa proximidade. Eu acho que o espaço da TV local tem que servir para esse pessoal também. É claro, tem a questão da relevância, né, Said? O Marcílio jogou hoje, ou vai jogar amanhã, e tem um Campeonato Brasileiro da Série A.
é a prioridade no bloco, dentro do bloco do esporte. É aquilo que o público, em sua maioria, vai querer assistir. O que manda é a audiência, né? Mas nada impede de eu dar uma nota de um atleta do judô que se destacou, ou de um atleta do basquete, ou de vez em quando fazer uma matéria sobre um trabalho desse. Acho que é legal, é um complemento importante e que valoriza essas modalidades que muitas vezes estão tão fora do foco, né? Não dá para negar que o nosso país é o país do futebol. Sim. Tem, às vezes, alguns atletas ficam chateados, porque não se fala muito de corrida, porque não se fala muito da luta aqui. Mas não é porque prefere falar do esporte. É a audiência que manda, é uma questão cultural. Cultural e, eu diria, comercial, né? A gente vê, falando em termos de empresa, né? As guerras de bastidores aí de direitos de transmissão dos campeonatos, a gente teve recentemente aí troca de emissoras e tudo. O quanto gira de dinheiro, o quanto gira de audiência em torno disso, tudo em torno do futebol. Então é a prova de que realmente é o popular, é o que mexe mesmo. Né? Eu tive um convidado que veio aqui, que ele falou sobre, agora a Globo não vai mais para transmitir a São Silvestre, né? Nem a volta da Pampulha. Ele falou assim, eu estou preocupado com o rumo da corrida, né, nesse sentido. Mas eu acho que não, cara. Eu acho que assim, não é porque não está na mídia que não pode fazer crescer o esporte, não pode evoluir. Lógico que ajuda bastante, né? Mas não é por questão de não ter a transmissão. Né? Os streamings. O tênis é a prova disso. Nunca vi uma partida de tênis em TV aberta. Porque não tem condição, por exemplo, se você tirar da sua grade 2, 3 horas para transmitir uma partida inteira de tênis. Mas nem por isso o tênis é menos popular. Nem por isso acabou com um dos Grand Slams, né? Tem a Austrália, tem o US Open, tem o Roland Garros. Então, nem por isso acabou, né? Tudo tem o... Tudo tem seu público. Tem hoje as redes sociais, que eu acho que é algo fundamental para a democratização do esporte, né? Através de YouTube, de Instagram, dos sistemas de streaming, enfim, tem uma série de oportunidades que a gente vai conseguir difundir o esporte. Né? Você está na rede social hoje? Sim, também estou. Ativo? Ativo, mas eu até penso em produzir algum conteúdo mais específico, quem sabe no futuro aí, mas hoje mais postando as informações do dia a dia dos clubes, dos bastidores do trabalho, porque realmente além da TV eu também faço rádio, né, aqui em Itajaí. Então, tem dias que a rede social te exige muito também. Uma abordagem mais profissional da rede social, né? Trazer um conteúdo bacana, bem produzido. Talvez em breve a gente tenha algo mais assim, mas estou de olho. Em tudo que está lá, a gente está de olho. Não adianta fugir, né? Não tem como. Mas eu ainda acho que a TV aberta ela vai durar por muito tempo, muita década ainda, porque o Brasil é um país muito grande, ainda é muito pobre nesse sentido. Muita gente ainda não tem acesso às plataformas mais modernas, digamos assim, né? E tivemos exemplos históricos aí. O rádio está até hoje. Quando lançou-se a TV nos anos 50, muitos diziam assim... Acabou o rádio. Acabou o rádio, né? E tem momentos que eu só quero escutar rádio, que eu não quero ficar preso em frente à TV. O meio, ele se reinventa. Né? A companhia das pessoas no carro, é estatístico isso, né? É o rádio. É os momentos onde os programas de rádio têm mais audiência, os jornalísticos, né, que são de manhã e à noite, é o horário que as pessoas estão no trânsito, né? Nesse horário ninguém vai ver a TV, nem todo mundo vai alinhar o Spotify ali para ouvir no carro. Vai ligar no AM, no FM, principalmente, que tá ali. Então, tem campo ainda para todo mundo, né? Claro que é bem mais difícil, há uma concorrência maior, mas tem. O espaço tá aí. E eu acho que dos dois lados, tanto dos meios digitais quanto dos meios convencionais, os dois já entenderam que eles se complementam. Sim. Você vê aquela plataforma de dancinha lá, que eu não vou falar o nome aqui, que desmonetiza, faz propaganda na TV. Faz propaganda na TV. A gente está vendo os streamings fazendo... tinha transmissão esses dias de futebol que entrou no intervalo, as 3 plataformas de streaming, uma atrás da outra, anunciando. Então é isso aí. E os meios convencionais, eles também estão entendendo que eles precisam estar dentro do meio digital. Precisa ter essa convergência, exatamente. Bacana. E tua relação com o poder público aqui, secretarias de esporte, como é que é essa? Eu encaro na mesma situação dos presidentes dos clubes. A relação de respeito, porque eu preciso deles para trazer informação, mas ao mesmo tempo, quando precisar levar uma crítica, levar uma cobrança, não minha, né? Mas que eu possa também perceber na rua, ir conversando com as pessoas, eu tenho que ter essa liberdade para cobrar e para realmente trazer essa demanda no ar. E o pessoal te cobra muito na rua, na rede social de... Marcelo, meu campinho aqui do bairro... Cobra. Assim. Cobra. Ainda mais agora, com a própria pandemia,
o poder público focou nas questões de saúde, né? Evidentemente. E nós tivemos aí algumas estruturas esportivas que ficaram meio escateadas, meio largadas nesse período. E realmente a cobrança foi grande em cima da gente para que a gente pudesse mostrar isso, né? À medida que as coisas estão reabrindo também. Né? E até que ponto você consegue ir com essa cobrança? Você consegue levar a mensagem toda do telespectador, do teu fã? Ou ainda você filtra muita coisa? Tem que filtrar, né? Alguma coisa tem que filtrar porque existem muitas coisas camufladas, né? Uma amizade política, alguém que fez parte de um grupo político e quer afetar o outro. Então entra muito um trabalho de pesquisa, de observação aí para... Uma verba pública de publicidade. Tudo isso pode acontecer, tem uma série de situações que a gente tem que estar atento. Né? A própria questão da política, uma crítica exagerada. Às vezes eu consigo captar isso, sabe? Aí vou dar uma checada no perfil dessa pessoa. Tu vai ver, o cara estava no outro partido, trabalhando contra o outro político que tal, saiu do poder, isso acontece. Né? Então, às vezes, as pessoas querem te usar como um transmissor, talvez, um veículo para levar o que ela queria falar e não pode. E não é assim, né? Não é assim. Eu li uma vez no nosso amigo Hélio Costa, que hoje é deputado, que ele é um cara muito bate de frente, né, com o sistema, tudo. Sim. Não sei se hoje, né, até porque ele faz parte do sistema, né? Mas ele enfrentava, digamos assim, ao vivo, o pessoal lá passava a notinha da prefeitura e falava assim, eu não vou ler isso aqui. Não me traz isso aqui mais. A nota oficial, né? Não me traz isso aqui, eu não quero mais saber disso. Não precisa contar se você não quiser, tá? Mas já aconteceu de alguma vez você se ver numa situação assim, de você não concordar com aquilo, mas ter que transmitir por ser uma relação comercial? Não só comercial, mas institucional, né? Porque são as palavras que vêm oficiais, né? É oficial, tá lá, tá documentado, então tem que falar. Pode não concordar, mas... Então tem que falar, né? E como é que é o pós disso? Você ficava pensando naquilo, putz, não... Dá um ruim. Mas volto a dizer, na questão da experiência, sabe, Said? A gente vai se tornando menos idealista com o passar do tempo, sabe? Mais realista. A realidade é essa, vamos jogar o jogo. Claro, dentro da tua ética, da tua honestidade, mas certas situações tu tem que se adaptar. E acho que é por aí. Porque tem alguns jornalistas hoje, principalmente de política, né, que eles têm um posicionamento muito forte. Eu acho que eles têm a adoração do público deles, mas em contrapartida eles têm o ódio do outro lado. E né? tá muito difícil hoje em dia, nessa questão da política, encontrar um neutro. Né? Alguém que realmente seja identificado. Não, esse cara aqui ele é isento, ou essa mulher aqui ela é isenta. Né? Cada um, por mais que tente sua isenção, ele é adotado por um perfil, digamos assim. Um espectro político, né? Esse é de direita, esse é de esquerda. E vira ídolo daquela turma. Por mais que o jornalista se você não é de um nem outro, você é isentão. Isentão. E aí o isentão, se tu se admite como isentão, o cara da esquerda te diz que tu é de direita. E depois o sabe? O de direita diz que tu é de esquerda. Então, não tem espaço para uma terceira via, digamos assim. Algo tão importante que seria uma terceira via. Em todos os sentidos para o Brasil. Né? Mas, fazer o quê? Fazer o quê? Marcelo, Campeonato Catarinense, agora vamos lá. Continuando ainda na via da pandemia. Nós tivemos a paralisação do campeonato. Na verdade, eu acho que o campeonato ele demorou a acabar no ano passado. Demorou. E eu vi uma situação que me incomodou um pouquinho. Eu acompanhei da concorrência de vocês, da NSC. Eles, em conjunto com a federação, eles ensaiaram a volta do Campeonato Catarinense. Sim. Ainda naquela incerteza do que iria acontecer, mas tinha certos protocolos. E aí, quando o campeonato voltou, teve um surto dos casos de Covid. Em vários clubes, né? Em vários clubes. E aí, os jornalistas foram em frente à TV pedir desculpa pelo posicionamento a favor da volta do Campeonato Catarinense. Ok, achei bem sensato. Mas 2 meses depois, voltou-se o apoio. Eu não entendi isso, assim, como é que vocês lidaram com... Complicado, né? Volta naquela questão de ter que se tomar um partido, né? E a gente vivia uma situação muito nova com a pandemia. Ninguém sabia direito o que era. Agora, 1 ano depois, a gente espera, né, que realmente as pessoas tenham mais compreendido melhor como o vírus age, como é a situação da propagação do vírus. Mas naquele momento, se defendia uma coisa, daqui a pouco não, ficava provado cientificamente que não era o certo a se fazer, né? A própria volta do futebol foi isso, né? Porque o futebol era uma bolha. Ele está vivendo uma bolha. Os jogadores são testados, são isolados. O pessoal que trabalha no jogo é seguro.
a volta do futebol. Foi provado isso. Né? Foi provado isso. Que teve, não naquele primeiro momento onde havia muita incerteza, mas depois se trabalhou nos protocolos, até baseado na experiência de fora do Brasil, da Inglaterra, da Alemanha, que foram os primeiros campeonatos que voltaram. Então tinha que se fazer. Era preciso. Os clubes são quebrados hoje, né? Já vinham numa situação financeira. Hoje clubes aí como o Marcílio, o próprio Criciúma, que tem uma renda de torcida muito importante, como é que faz para viver nesse tempo sem a torcida? E aí? Eu lembro de uma frase do Ronaldo. Eu vou girar hater aí, certeza, mas o Ronaldo disse na época da organização da Copa de 2014, quando ele foi questionado numa coletiva de imprensa. Ronaldo, tá, e os hospitais? Tá faltando hospital? Aí ele chegou... Amigo, tem que ver o que vocês querem então. Se vocês querem Copa ou se quer hospital. Não se faz Copa sem estádio de futebol. Então eu acho que a gente tem que ver, né? O povo tem uma paixão pelo futebol, tem essa audiência, então tem que ver. Uma coisa é você, de uma forma segura, né? Mas enfim, eu acho que tem que decidir o que você quer e trabalhar da melhor forma. Se adaptar dentro da realidade, né? É isso que a gente espera, né? Não dá para tudo ao mesmo tempo. A gente está vivendo um tempo de fugiu a palavra, de renúncias, né? De renúncias, né? Tem que se adaptar à volta. Foi assim a volta das competições, né? Das próprias corridas, das maratonas, tudo se voltou com um protocolo. Né? Assim, tá voltando ainda, né? Então é algo que a gente vai ter que se adaptar. O futebol sem público voltou, mas sem público. O tal do novo normal. O comércio voltou a funcionar, voltou, mas tem restrição, pelo menos é o que está lá, né? O protocolo, né? E você acha 50, 25, 30% de capacidade. Na teoria. Voltou, mas tem o protocolo, voltou. Então é isso. E você acha que essa situação de não ter torcida, ela é sustentável a longo prazo? Não, porque a gente já está vendo, né? Marcelo Dias organizando carreteiro, por exemplo, para compensar a falta do torcedor, para cobrir o déficit do campeonato catarinense. Então o torcedor vai lá, compra em drive-thru lá, pega o seu punhadinho de carreteiro, 20, 25 reais e ajuda o clube. Então os clubes estão se virando, né? Dentro dessa realidade. E quanto maior o clube, maior o problema, né? Porque a arrecadação é maior, mas a despesa é maior, né? A despesa de pagamento de jogadores. Pensa um time de Série A, um Flamengo da vida, um Palmeiras, que pagam aí 900, 700, 1 milhão de reais para um jogador, né? Esses caras ainda eles têm a parte do marketing, que é muito forte, né? Venda de camisa. Os planos de sócios, tem uma série de situações. Agora, o Marcílio, por exemplo, é um clube pequeno que... Depende muito da presença do torcedor. Porque não é só o ingresso, né? A batatinha que vende, o espetinho, a cerveja no dia de jogo, tudo. A camisa na loja, tudo isso. Né? É todo um mundo, assim, né? Que gira em torno daquilo ali. Uma coisa que é curioso, talvez você saiba me responder. Hoje... A gente tem notícia de Corinthians endividado, de Atlético Mineiro. O Cruzeiro, falido praticamente. Parar na Série B do jeito que foi. Cara, como é que os caras encaram esse negócio? Porque na minha cabeça, na minha percepção, os caras vivem na base da ilusão. Tipo, vamos formar um time campeão? Vamos. Mas aí se endividam todo e não tem uma responsabilidade fiscal. Por que você acha que isso acontece hoje? Olha... O gestor de futebol passou a ter um pensamento mais profissional de um tempo para cá. Não foi do dia para a noite, né? Precisou quebrar a cara. Né? A gente teve aí times... O próprio Cruzeiro é um bom exemplo, né? O Cruzeiro pagava 700 mil reais para Robinho, 900 mil reais para Fred. Cara, ninguém vive com isso. Não tem como segurar. Não tem orçamento para isso. E não tem aquele pensamento... Vamos dar um jeitinho. Vamos dar um jeitinho que nós vamos conseguir pagar. Não é assim, cara. Não podemos pagar, então... vamos fazer de qualquer jeito. É estranho pensar assim, né? O pensamento, eu imagino, desses diretores era assim, desses dirigentes. Nós vamos ganhar em campo com esse time. Nós vamos ganhar uma Copa do Brasil, nós vamos ganhar a Libertadores. Pode ficar devendo. O torcedor vai engolir, porque vai zoar o rival, vai ter o título, vai bordar uma estrelinha na camisa. E a história do Flamengo, eu acho que é um contraponto a isso, né? E por muito tempo o Flamengo viveu essa época de dívida. Sim, quebrado. Hoje a gente tem o Palmeiras, mas a gente sabe que é por um grande patrocínio que é a Crefisa. Que é a Crefisa. Já tem hoje, a austeridade no Brasil são esses três, né? O Flamengo, o Palmeiras e o Grêmio, que vem num bom momento, teve um superávit no ano passado, mesmo com pandemia,
né, graças ao trabalho do presidente Romildo Bolzan, que foi prefeito de Osório, lá na Grande Porto Alegre, então traz essa gestão pública, trouxe para dentro do clube, de trabalhar dessa forma e onde compensou. Né? Tem que realmente fazer jus ao cargo, gestor, né? Gestor, né? Volto a falar do Marcílio aqui, a gente tinha tempos atrás aqui no Marcílio Dias que tinha presidente que refinanciava o carro para pagar o elenco. Atravessava o estádio ali no Itaú, no outro lado da 7 de setembro. Vou refinanciar minha caminhonete para pagar o elenco. Pô, tirar dinheiro do bolso, cara, do dirigente, não. É óbvio que isso vai ficar insustentável. E eu também acho que é curioso que esse modelo de responsabilidade está levando alguns clubes a terem muito sucesso. Que, por exemplo, Chapecoense. Agora está endividada. Pós a tragédia. Pós a tragédia, ficou endividada, mas anteriormente a isso era um modelo de clube a ser seguido. Para Santa Catarina. Com pouco investimento, com organização, chegou-se à final da Sul-Americana. Por que não se segue esse modelo então, né? É aquela coisa do imediatismo, né? De querer o resultado para já, o resultado dentro de campo. Né? Vamos contratar, pagar 1 milhão, pagar 700 mil para o jogador e vamos ganhar. Depois o resto a gente dá um jeito. E não é assim. Acho que esse momento da pandemia, da queda de recursos, de receita, vai mudar muita coisa no futebol. Vai mudar. Nessa questão da organização, e vai ser bom isso. Vai ser bom. Essa organização financeira não tem necessidade de se pagar 500, 600, 700 mil reais para um atleta. Com todo o respeito aos atletas, a gente sabe que se dedicam, se trabalham, correm bastante, mas é muita grana. Muito dinheiro. O cara... A gente tem profissionais com pós, com doutorado, com mestrado, que não ganham 10% disso. Pois é, a questão da mais-valia, né? Até que ponto é justificável, por exemplo, um Neymar da vida ganhar milhões por ano. Dizem que ele ganha, cada minuto ganha 50 mil, uma coisa assim. Assinou um contrato recentemente, quando trocou de fornecedor de material esportivo, fez o contrato mais lucrativo, ganhando aí 25 milhões de euros por ano só desse contrato, de um contrato. Aí o cara tem contrato com refrigerante, com energético, com marca de carro, de bateria, fora o salário do clube. Então pensa. Você não acha que isso estragou um pouquinho a paixão que a gente tem pela seleção, por exemplo? Estragou, totalmente. Totalmente, né? E além dos resultados em campo, né? Antes mesmo do 7-1, a seleção já vinha aquela desconfiança do torcedor. Qualquer brasileiro que perguntar se prefere assistir a seleção ou o seu time, vai assistir o seu time. Não tem como. O último jogo que eu lembro da seleção que deu gosto de ver foi um Brasil e Argentina na Copa das Confederações, que o Brasil deu um chocolate na Argentina. 3 ou 4-0 com o Adriano. 4-0, jogando muita bola, né? Eles tocavam a bola, eles rodavam o campo, eles faziam... Botaram na roda. O Adriano, um touro na frente, né? Um trombador, e detonava com a Argentina. Mas é algo que parece que perdeu o gás também. A seleção brasileira precisaria de um resgate. Acho que até o presidente da CBF, o Rogério Caboclo, que assumiu faz pouco tempo, é o último presidente, tem tentado fazer um trabalho interessante de como é que eu posso dizer, uma nova imagem, uma nova roupagem da CBF, da seleção, mas vai tempo aí. O estrago foi grande lá atrás. Você acha que a gente tem que se acostumar com que a seleção agora é só um time competitivo? Ou a gente ainda deve sonhar que volte aquele status de melhor futebol do mundo? Pode voltar a ser o melhor do mundo, mas com competição, com gente mordendo o calcanhar. Como a gente tem a França hoje, né? A campeã do mundo atual, e com uma geração jovem espetacular, a própria Inglaterra, a Bélgica. O futebol evoluiu, né? Evoluiu e é bom isso. A gente tem hoje grandes seleções aí. O Brasil pode e deve voltar, e um dia vai voltar a ser o melhor. Mas talvez não com aquele status que tinha antigamente, de tanta relação, de tanta sobra em relação ao segundo, né? Isso acho que não volta mais. A gente tem a mania, eu também tenho, de falar que, sim, que bom era a época do Ronaldo, do Romário, do Rivaldo, sim, aqueles laterais maravilhosos, Roberto Carlos. Mas eu acho que tudo tem a sua época, né? Hoje a gente tem na seleção Lucas Paquetá, Felipe Coutinho, tem os laterais que particularmente eu acho que não tem o mesmo DNA. Não tem a relevância que tem para estar numa seleção assim. Como foi o próprio Cafu, a gente viu anos na seleção. Né? São apenas bons jogadores. Será que essa é só a minha percepção ou realmente é real? Hoje os jogadores são piores do que... É cada um na sua época, né? Eu acho que cada um teve a sua época. Isso desde o tempo do Pelé, né? Muita gente pergunta quem foi melhor, o Pelé ou o Messi? Que dentro da sua época, né? Na sua época, o Maradona teve seu momento de brilho nos anos 80. Eram outras épocas, é uma análise difícil de se fazer essa. Acho que com relação à seleção também.
É claro que o futebol vivia outro momento lá atrás também, né, Said? Nos anos 90, os adversários eram mais frágeis. Acho que o Brasil parou de crescer e os outros cresceram. E foi onde deu o equilíbrio que hoje a gente consegue perceber isso. Né? A gente ensinou o mundo a jogar bola e ficamos para trás. Exatamente. E o Brasil não evoluiu nesse aspecto, né? Na formação tática, técnica dos próprios treinadores. A gente vê quantos treinadores brasileiros brilhando na Europa. Não se vê. Se tem muitos no Oriente Médio, por exemplo, né? E a própria CBF está fazendo um trabalho interessante na formação dos técnicos, mas que também vai demorar um pouco para colher os frutos disso aí, né? Essa vinda de técnicos estrangeiros para cá é um pouco preocupante, né? Porque nós costumávamos ter técnicos, exportar técnicos até. Tivemos o Filipão no Chelsea, nas seleções de Portugal. Isso. O Vanderlei no Real Madrid. O Vanderlei no Real Madrid. E agora parece estar um movimento que o técnico brasileiro não serve mais. Porque falta-se... Eu conversei já com alguns treinadores sobre isso. Diz que existe uma questão de licença na Europa, na UEFA, que é muito complicada de ser obtida. Mas eu acho que falta um pouco mais de capacidade dos técnicos brasileiros de buscar essa oportunidade dos brasileiros. Em se falar mais um outro idioma, né, em chegar, em ter essa abertura para o mercado internacional. E se qualificar. Se qualificar. A gente vê vários argentinos, né? São aqui, da América do Sul, brilhando lá fora. O Pochettino está no PSG, o Marcelo Bielsa, hoje no Leeds da Inglaterra, que já foi técnico do Marselha, de uma série de outros clubes, são argentinos, são daqui do continente. O Manuel Pellegrini, chileno, já passou pelo Málaga, no Real Madrid. Então tem uma série de treinadores que são daqui. Então isso mostra que é possível. E não necessariamente são treinadores de países que são potência no futebol, né? E nem econômicas, né? Porque os últimos anos sendo dominado por Flamengo e Palmeiras, com 2 técnicos portugueses. Que não é um país que teve muita relevância, pelo menos em Copa do Mundo. Né? O próprio Jorge Jesus, que fez um trabalho... Vai ter gente que é fã do JJ que vai ficar queimado, né? Mas faz parte. É uma análise que eu percebo, né? Do tempo que eu acompanho. É um bom treinador, revolucionou no Flamengo com o material humano que ele tinha acima da média para o Brasil. Esse time que o Rogério tem hoje praticamente inteiro. O Jorge Jesus na Europa, o mais longe que ele chegou foi às quartas de final da Liga dos Campeões, com o Benfica. Né? E passou a temporada em branco com todo o respaldo e o investimento que o Benfica fez. Levou o Everton Cebolinha, levou o Pizzi, levou um monte de outros jogadores. E nas passagens anteriores dele na Europa, trabalhou em Portugal. Conquistou com o Sporting, com o Benfica e só. E não se qualificou nem para a fase de grupo, né? Para a fase de grupos, né? Nessa ida dele agora para lá. São 2, né? Isso. Primeiro e segundo. Primeiro e segundo. E o Benfica ficou em terceiro. Atrás do Sporting do Porto. O Sporting que foi campeão depois de 17 ou 18 anos e do Porto. Então dá de ver que o problema somos nós mesmos. Quem sabe? Agora no futebol também tem muito a questão dos investimentos bilionários, do petróleo, daqueles shakes e tal. Isso também está preocupando um pouco as maiores ligas, né? Porque há um domínio que já tinha, só que mais ainda, parece que descaracterizou um pouco da competição do futebol. Ou todo mundo consegue reter esses investimentos bilionários ou vai ficar ali na mão de 2, 3... A gente vê na própria Inglaterra, que é o grande exemplo de uma liga organizada, né, que é o melhor campeonato nacional, do meu ponto de vista, a Premier League da Inglaterra. Dos 20 times da primeira divisão, os que têm donos ingleses são 2 ou 3. E o resto são magnatas norte-americanos, os sheiks do Qatar, o russo do Chelsea, o Roman Abramovich. Então é para ver como a coisa ficou lá. O Fulham, que caiu agora para a segunda divisão, tem um paquistanês que é dono. Então, para a gente ver. E países que não são considerados da grande Europa, né? Que timidamente está chegando aqui também, né? Com o Red Bull Bragantino. É um clube empresa. Né? Talvez seja algo diferente que pinte por aí. Pode ter os seus torcedores aficionados lá, mas hoje não é mais Bragantino. Sim, hoje é o time da Então, o time da Red Bull faz parte desse conglomerado, né? Da Red Bull, que investe no esporte, no futebol, tem os seus times no futebol, a força na Fórmula 1 também, em outros esportes, que é admirável também. Que eu acho muito bom, assim, quando você pega um clube que ele é relativamente pequeno, que tem uma história e que faz tornar ele novamente competitivo, eu acho bacana. Eu só não acho quando vem um investidor, por exemplo, e vem investir no Flamengo, e o Flamengo tem a supremacia durante anos. Aí fica um pouco sem graça. Fora
Fora vira uma coisa meio que Europa, né? Real Madrid e Barcelona, que são sempre os dois, né? Será que isso tem chance de acontecer aqui em Santa Catarina de alguma forma? Porque aqui na região nós temos agora o Brusque, que a partir do patrocínio da Havan começou a se destacar em âmbito até nacional aí, né? Chegou longe na Copa do Brasil. Vai jogar a Série B, tá jogando a Série B. Tá jogando a Série B, exatamente. Bem junto com o Avaí são os dois representantes do futebol aqui no estado. Um clube que até então não tinha relevância nem dentro do próprio estado, né? No cenário, né, catarinense, né? E começou a ganhar envergadura, principalmente depois de 2016, que subiu na Série B do estadual, em 2015 para 2016. E um trabalho bem feito do presidente Danilo Resini, né? Que é um cara político, articulado, foi vereador, candidato a vice-prefeito, então tem as conexões que são importantes, né? E essa ligação com a Havan é fundamental, né? A Havan é o DNA do Brusque, né? É o combustível que falta, por exemplo, para o Marcelo Dias estourar, ter um padrinho como esse, né? E você acha que vai se sustentar, que... Deve ter alguma paixão do Luciano por trás, né? Tem. Com certeza tem. Mas assim como teve do Luciano, também teve a do Antenor Angeloni pelo Criciúma. Mas no momento que ele viu que não se sustentava financeiramente o clube, ele saiu fora. Teve cobrança da torcida. Sim. Eu acho que o Brusque ele não passou por um momento de ter cobrança da provação, torcida ainda, né? Por enquanto tá naquela lua de mel ainda, né? Digamos, a gente não quer que aconteça, mas, por exemplo, se não se firmar na Série B e cair para C, já vai ter uma cobrança em cima, porque o sarrafo aumentou. Exato. O nível de cobrança aumentou, né? O torcedor do Brusque ele não vai ficar satisfeito mais com vencer o Marcílio Dias, vencer o Metropolitano, vencer o Juventus. Não, para eles isso aí estão encarando como normal, como rotina, como obrigação, pelo investimento que se tem. Agora vai jogar uma Série B aí com o Vasco, com o Cruzeiro, com o Botafogo, com o Guarani, com o Ponte Preta, é outra realidade. Entrou numa Série B também bem na mais competitiva de toda a história, talvez, né? Deu um azarzinho aí. Cruzeiro, Botafogo, Vasco, Guarani, o Avaí de Florianópolis, é pesado. Vitória da Bahia, né? São times pesados, Operários de Ponta Grossa, o Brasil de Pelotas, todos na Série B, é pedreiro, não vai ser fácil. E aqui em Santa Catarina a gente tem um cenário diferente do que a gente tem nos principais estados da região sul e sudeste. Por exemplo, no Rio Grande do Sul a gente tem Inter e Grêmio. Em Curitiba a gente tem o Atlético e Curitiba, que não está tão bem, mas faz à frente ali o Atlético. Peita o Atlético. Minas tem o Atlético, agora o América, por conta da situação do Cruzeiro. Sim. Em São Paulo e Rio tem todos os times. Você acha que Santa Catarina no futebol ela se sustenta do interior para a capital? Ela vai continuar assim? Vai. Ou ela vai se adequar aos outros? Você acha que a capital teria... Eu não vejo o futebol... E claro, existe a rivalidade entre Avaí e Figueirense, mas nunca achei que os dois estivessem tão acima dos demais aqui do estado, né? As maiores conquistas do nosso estado vêm do chamado interior, né? Criciúma com a Copa do Brasil, a Joinville com o Campeonato Brasileiro da Série B e da Série C, a Chapecoense na Sul-Americana, né? Então acho que o nosso interior é que vai crescer cada vez mais. Se for bem, os times da capital, eles nunca tiveram uma relevância histórica para o nosso estado. Né? Até com todo respeito ao time, são os maiores campeões catarinenses. Mas no cenário nacional se tem o quê? Um 6º lugar do Avaí, um tempo atrás, uma quase vaga na Libertadores, uma 7ª posição do Figueirense, naquele time do Edmundo, é o que se teve, né? Em termos de resultado. Mas não é o que entra para a história, né? O que entra é a taça, que vai lá para o teu memorial. Né? E você acha que a imprensa é um pouquinho decepcionada nesse sentido? Que eu sou de Criciúma. Eu sou de Criciúma e a gente sempre acompanhava a imprensa da capital e... Não sei se era coisa de bairrismo, assim, mas a gente sentia que sempre tinha uma tendência da imprensa a querer que os times da capital deslanchassem, né? Lá no Rio Grande do Sul, Inter e Grêmio ali e tal, a gente tem que fazer Avaí e Figueirense decolar de alguma forma. Você sente que tem esse... Não entendam mal, colegas aí que possam estar assistindo, né? Mas eu vejo uma potencialização exagerada deles, de boa parte da imprensa estadual. Por quê? As emissoras têm as cabeças de rede, né, no estado, então, evidentemente, por ser da capital, retransmitem essa informação para o estado inteiro. Mas acho que acabam dando um peso maior para a dupla da capital do que realmente é. Quem acompanha o Criciúma, pega o Heriberto Wilson lotado, não agora, né? Vamos ignorar essa fase ruim. Mas da Chapecoense, por exemplo, pelas conquistas que tem e pelos históricos que a gente falou aqui, tudo bem, os dois são os maiores campeões do estado, mas
Futebol não é só isso, né? A gente não vive só dos 4 meses de campeonato catarinense. Até as questões de transmissão, né? Também. Eu sinto que... A escolha das transmissões, né? O cidadão aqui em Itajaí que torce pro Marcílio, que torce pro Brusque, não tem interesse de assistir Avaí Juventus de Jaraguá, vai mudar de canal. E que foi o que aconteceu nesse campeonato catarinense. Faltou um prestígio maior, né? A própria Brusque, né? Que é um time aqui da região que tá muito bem e olha o que fez, né? Chegar a uma Série B de Campeonato Brasileiro, subindo a escadinha, acho eu, né? Que faltou um pouco, sim, de prestígio. Eu acho que não é só a exclusividade daqui, não sei, talvez seja, mas... Sim. Mas a emissora principal aqui, que tem os direitos de transmissão, ela parece que não dá o valor devido ao nosso campeonato. Por exemplo, um jogo por rodada é pouco, é muito pouco. Nós não tivemos a final esse ano transmitida em TV aberta. Né? A final, o segundo jogo da final foi num dia de semana às 4 horas da tarde, transmitida através do site. Pois é, eu estranhei, eu tava lá em casa, lá que eu trabalho home office, aí eu passei em frente assim, a cozinha tava lá ligada, afinal, a final é hoje? Um domingo, uma quarta-feira, aliás, à tarde. Tinha questão de iluminação lá no estádio, não sei o que, mas pô, cara, é a final do teu campeonato, né? É a cereja do bolo, né? Então, não sei. Claro, existem seus motivos para isso, né? As questões comerciais, as questões técnicas, né? A gente sabe que comercialmente o catarinense é um campeonato difícil de ser vendido na questão comercial, mas por quê? Por causa da parte técnica, né? É uma coisa que tem que ser construída ao tempo, né? Não é do dia para noite. Não teve uma modernização também, eu acho, nessas transmissões. Sim, né? sim, uma série de situações. Eu acho engraçado, porque hoje, falando da NDTV, nós temos o Campeonato Carioca transmitido pela NDTV através da Record, enquanto a gente não tem vias de assistir o Campeonato Catarinense. Você tem um serviço de streaming que é bem meia boca, né? O TV... É, bem meia boca cariada, assim. Você depende muito da sua internet, enfim. Não é tão fácil, isso é uma crítica construtiva, né? Não é tão fácil o acesso. Né? Nós que somos jovens tem essa intuição, mas uma pessoa de mais idade. Eu tiro pelo meu pai, uma pessoa de mais idade. Vai como acessar ali? Não consegue. Então isso tudo tem que ser facilitado também quando tu tá vendendo conteúdo esportivo, né? Mesma coisa que o cara apertar o botão ali para assistir sua TV. Pá, abriu, não é? Não, bota senha, vai para lá, vem para cá, isso tudo complica. Né? E o que você achou desse campeonato estadual? Você achou que faltou qualidade dos times? Já não é de hoje, Said, que falta. Já não é de hoje, é de alguns anos, né? A gente tem visto o Catarinense, a Chapecoense e o Avaí sobrando. Ano passado tivemos o Brusque bem também, que chegou à final, chegou a semi esse ano, pelo crescimento que deu, mas eu não consigo lembrar de nenhum jogo espetacular nesse campeonato catarinense, sabe? Tem sido um primor técnico, assim, não? É de doer, né? É porque muitos times eles se reconstroem no Campeonato Catarinense também, né? Serve como uma preparação para o próprio brasileiro. Né? Usam o Catarinense como um laboratório para jogar o campeonato nacional. E você que está mais nesse meio, você acha que gera um resultado comercial para as equipes ainda? Que é um campeonato muito relevante ainda? Todos os dirigentes que eu converso dizem que o Catarinense se joga pela rivalidade. Simbolicamente. Esse campeonato se mantém por isso. Porque o Avaí vai ganhar do Figueirense, o cara do Avaí tira a onda do Figueira se ganhar e vice-versa, o Brusquense zoar o Marcilista e vice-versa, o pessoal lá do Sul, o Exílio Tubarão e o Criciúma. É por isso, porque comercialmente ele é bem inviável. Toda a federação atesta isso. E ainda tem também algumas lambanças que foram feitas aí nos últimos anos, em questão de regulamento. Arbitragem, algumas falhas, erros crassos de arbitragem, algo que tem que ser revisto. Né? Teve uma situação agora que o jogador do Ercílio Luz, ele foi inscrito irregularmente, dizem, né? E aí já tinham jogado as quartas de final, aí teve que jogar, foi eliminado e teve que jogar novamente. Com outra equipe. Com outra equipe, com o Figueira. Né? Desqualificado e o Figueirense assumiu a vaga. E aí foi suspenso o jogo, mas não foi suspenso os cartões, por exemplo. É uma coisa que... Quanto a essa questão da suspensão, é inacreditável que com a tecnologia que a gente tem hoje, o delegado lá do campo, tu não pode jogar. Camisa 18 está suspenso e tal, pronto. Evita um problema gigantesco. E não é algo extremamente complexo. Não, um acesso a um banco de dados ali, informação e deu. Aí você vê que às vezes nem atrapalhadas, erros assim, que admissíveis, mas sim uma falta de interesse realmente em fazer as coisas dar certo, né? Sim. Às vezes parece que é isso, que falta aquele start para vamos modernizar isso aí. Resolver um problema de um ano para o outro. E eu gostaria que tivesse um nível assim competitivo realmente o Campeonato Catarinense, que a gente visse as equipes evoluindo a cada edição.
Só que você vê, por exemplo, o Concórdia. Disputou o campeonato, foi muito bem, evitou o rebaixamento, mas assim que que termina o campeonato, fecha as portas, manda todo mundo embora para voltar só o ano que vem. Como é que né, uma equipe dessa consegue disputar um campeonato? Como é que Não que consegue se admite? sequência, né? Não consegue sequência do trabalho. Como é que se admite uma equipe dessa que não tem continuidade a se disputar um campeonato que tem uma história como tem o Campeonato Catarinense, né? E teria que fazer o quê? Se oferecer condições competitivas para essas equipes, né? O Marcílio aqui ficou muitos anos sem ter essa sequência. Termina o estadual, tá, e agora? Vai todo mundo embora? Aí lá em janeiro vão montar um outro time para jogar em fevereiro. Para disputar contra a Avaí, contra a Figueirense, contra a Chapecoense, que estão treinando o ano inteiro. Por isso que também o título não sai desse círculo, né? Avaí, Figueira, Chape, e o Brusque mordendo por fora. É por isso. E a gente nem falou do Criciúma, né? Que situação, né? Do nosso time. Triste. É triste ver um time de tradição, representante de Santa Catarina na Libertadores da América, campeão de Copa do Brasil, passar por isso. Mas é aquela coisa, tem que cortar na carne, né? Talvez tenha que passar por isso para dar 2 passos atrás para tentar renascer. Para evoluir, né? Teve times que ficaram bem para trás nesse sentido, né? Por exemplo, São Caetano chegou na final da Libertadores e o São Caetano hoje não tá nem na Série D. Fez um fiasco na Série D aí, né? Sim. Teve o WO, né? Contra o próprio Marcílio Dias. Teve greve, né? Os jogadores em greve, vieram jogar aqui em Itajaí em greve. Bem a triste a situação do Azulão. E de outros, né? Portuguesa, União São João de Araras, outros times que tiveram seus bons momentos aí que... Eu tenho um pouco de medo, de receio, assim, que isso aconteça também com alguns dos nossos times. Por exemplo, Joinville. Joinville é um time de muita tradição, que dominou a década ali de 80, no campeonato estadual, e hoje é um time que pena para ficar na Série D. Na Série D. É algo que não se imaginava de um time que poucos anos atrás jogava Série A. Maior cidade do estado, estádio próprio. Tem, é algo assustador mesmo. Empresas que poderiam investir fortes, na região. Né? O potencial industrial de Joinville é absurdo. Né? E agora vai começar o brasileiro, né? Como é que vai ser a cobertura agora em tempos de pandemia? Até diferente, né? Até diferente. Agora a gente tem a liberação da CBF para levar repórter e cinegrafista ao estádio, mas no auge da pandemia só o cinegrafista ia e o repórter escrevia o texto à distância. Então é até curioso para ver isso aí. As entrevistas coletivas no final do jogo a gente participa por Skype ou manda pergunta e o auxiliar, o assessor de imprensa manda depois gravado. Então é uma nova adaptação, né? Mas falta o tempero, né? Falta a torcida, que eu penso. Falta aquela cervejinha no estádio. Até aquela pegação de pé, que é normal. Tá? Então falta isso tudo. Tem a essência do futebol. Do futebol, né? Mas tem coisas que vão ficar positivas no modo de fazer o jornalismo agora? Acho que a gente aprendeu muito a usar os recursos tecnológicos, né? Isso foi muito bom. Está sendo muito bom, né? Saber usar essa ferramenta do Zoom, do Skype, de outros aplicativos. Porque eu, por exemplo, eu faço muita reunião com o cliente. E aí, antes de pandemia, você tinha que se arrumar, aí você perdia meia hora para chegar até um local, para fazer uma reunião o custo de combustível. 40 minutos, o custo. E hoje, cara, eu já fiz reunião com camisa polo por cima e por baixo eu tava com uma bermuda de dormir. É algo que favoreceu isso, né? E que vai forçar as empresas de comunicação a investirem mais em tecnologia, porque vai aumentar a demanda, né? Como aumentou de fibra, de banda larga, de telefone. Acho que isso vai servir positivamente. Falamos de todas essas mudanças, né, que estão acontecendo. Que tem alguma coisa diferente que você possa contar pra gente de bastidor, que está acontecendo aí de perrengue? Acho que hoje o maior perrengue do jornalismo atende pelo nome de máscara. Não tem como. Qualquer colega da área que for perguntar hoje, vai para a externa, que é a reportagem na rua, sofre. Não é fácil. Tá lá assim concordando com o apresentador e o Soares correndo às vezes no rosto por causa da máscara, né? Às vezes vai baixando, vai dando uma agonia até para quem vê, né? Vai baixando a máscara. A pessoa tem que levantar, o diretor de imagem consegue cobrir, é por aí. Hoje a máscara é um drama. E você, como figura pública, você tem que cuidar muito. Você aparece de máscara, você tem que. Nas externas, nas reportagens, né? Sim. Estúdio a gente tem feito como aqui, né? No Balanço Geral fica sem máscara, mantém um certo distanciamento para o apresentador, né? Para o Caleb, que faz o jornal comigo todos os dias, mas as externas sempre de máscara e também na própria produção do jornal, né? Na redação no dia a dia. Às vezes eu vejo
Eu conheço as emissoras, né? Mas eu vejo que às vezes a pessoa tá no pátio da emissora, mas tá de máscara. De máscara. Eu pensei, mas pra quê? Aqui a gente tem a nossa janela, que a gente chama, né? Que é virada pro Morro da Cruz, do Morro da Cruz, pegando a boca da barra aqui. E o pessoal tá lá, tá de máscara. É um protocolo, né? Tem que ser cumprido. Tem que ser cumprido. Mas na sua rotina, assim, por exemplo, você tem que aparecer ali de máscara, né? Pela sua importância ali em frente às câmeras. Você nunca foi cobrado na sua rotina? Talvez, eu não sei se você tem saído, tem ido para algum lugar. No dia a dia, assim, né? Supermercado, enfim. Às vezes, raramente nessa pandemia, umas 2, 3 vezes sair para jantar. E tem pedido mais as coisas em casa até. Né? Mas ninguém chegou a comentar qualquer coisa assim, tá lá falando de máscara, mas tá aqui na rua. Não. Felizmente nunca teve, até porque a gente também se cuida nessa aí, tem que ter essa... o que se espera, né? A gente tem que fazer isso para tentar vencer essa pandemia, né? Tentar até que a tal da imunização coletiva, que realmente a gente tem uma vacinação efetiva, né? Claro, ninguém é de ferro, todo mundo já está saindo, cumprindo seus protocolos, né? Evidentemente cumprindo os protocolos, mas todo mundo pode sair para jantar, para fazer sua atividade física, enfim, com todos os cuidados, é isso que a gente espera fazer, né? Até que a vida volte ao normal. É isso aí, perfeito. Pô, Marcelo, eu teria assuntos pra gente conversar durante o dia todo. Vai longe. Né? Te convido até para você vir aqui de novo pra gente falar mais. Vamos ver como é que vai ser esse Brasileirão. Isso, né? Agora tem Olimpíadas, né? Olimpíadas também. Tomara que aconteça, né? Você vai cobrir isso de alguma forma? A gente acompanha pelo material da Record Nacional, né? A Record Nacional deve mandar 2 repórteres para Tóquio e a gente aqui na ND reproduz o material que os correspondentes fizerem por lá, né? Aí você volta para falar da... Nós estamos à disposição. Tomara que dê tudo certo, né? Há uma rejeição muito grande no Japão com relação às Olimpíadas, porque o país está com alto número ainda de contágio. Né? O Comitê Olímpico Internacional está se virando com testagem, com vacinação. Não é 100% certo que vai acontecer. Provavelmente não deve ter a presença de público nas arquibancadas. Enfim, vão ter que se isolar a Vila Olímpica para conseguir fazer os jogos. Né? Tá certo. Eu quero fazer, antes de a gente encerrar, um agradecimento aqui ao pessoal da Rock 7, a produção toda aqui, que foi um capricho com a gente, montou esse cenário aqui, proporciona, né, esse conteúdo. Quero agradecer também um parceiro nosso aqui, que é o Atitude, que é esse chá termogênico aqui. Quem quiser conhecer, só entrar no site www.atitude.com.br, tem cupom de desconto, colecionador de corridas 10, está aí na tela. Quero agradecer também ao pessoal da Play Personalizações, que fez pra gente aqui essas canecas, esse mousepad aqui, toda essa identidade visual. E é isso. Marcelo, muito obrigado, meu querido. Foi uma honra ter tua participação aqui. De verdade, eu quero que você volte aqui pra gente conversar mais. Estamos aí, só chamar. Obrigado mesmo. Sucesso, né, com o podcast cada vez mais. E essa é uma tendência, né, da comunicação. Essa é uma tendência e tem tudo para ir cada vez mais longe. Obrigado. Amém. Valeu. Valeu.